Pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula aqui para que a gente tenha um registro um pouquinho melhor desses assuntos para vocês estudarem aí para os assuntos que são relacionados com a parte de especulação, hedge, e preço do mercado a termo e mercado futuro, tá certo? Então, o que a gente viu até aqui, ó, que as operações a termo são aquelas que a gente fecha hoje, o direito e obrigação de comprar, né, lá no futuro, uma certa quantidade de ativo objeto, nessa data futura T já fixada, por um preço negociado hoje F, tá? Então, no vencimento, o comprador vai ter que pagar, né, e o vendedor tem que entregar o ativo objeto. Dessa forma, o valor do contrato no vencimento para o comprado vai ser o valor do ativo objeto, ST maiúsculo, menos o EFão, que é o valor que ele tem que pagar. Esse é o valor do contrato em si, tá certo? E aí, se a gente colocar esse valor do contrato, que é o payoff, né, no gráfico, a gente vai ver que ele vai ter aqui até o vencimento, ou conforme o preço do ativo no vencimento, enquanto ele está abaixo de EFão, o preço do contrato é negativo, ele tem payoff negativo e dá prejuízo, tá? Porque ele não tem custo inicial, então ele dá prejuízo, ele passa a dar lucro aqui nessa posição. Então, para o comprado, para o vendido, o gráfico é invertido, né? Então, seria exatamente a posição oposta dessa daí, tá certo? E o mercado futuro, que é um caso particular do mercado a termo, aonde a gente tem uma padronização, tá? do tanto do ativo objeto, quanto da forma de entrega, quanto das datas, assim como a gente tem os dispositivos de marcação a mercado, que você dia a dia você faz o ajuste como se naquele dia você estivesse liquidando o contrato, tá? Pelo preço de ajuste diário, e no último dia, que é o dia do vencimento do contrato, o preço de ajuste é igual ao ST maiúsculo. Isso significa que se você somar todos os ajustes aritmeticamente, tá? O valor, a somatória desses ajustes diários vai ser idêntica ao valor aqui ST menos F para quem está comprado e F menos ST para quem está vendido, tá certo? E além disso, a bolsa exige depósito de margem de garantia, que é um saldo mínimo que você é obrigado a deixar na conta, que fica bloqueado lá na bolsa, como garantia de que você vai conseguir honrar o pagamento dos seus ajustes diários, tá? Essa margem você pode sacar lá no final. Então, isso que a gente já sabe sobre esses mercados. E agora a gente vai olhar qual a vantagem de especular com o futuro em relação ao mercado à vista. Então, o contrato futuro, ele alavanca o resultado quando comparado com o resultado do mercado à vista. Então, o que acontece? O investidor, ele para você apostar na alta de um certo ativo, ao invés de comprar o ativo à vista, você pode comprar o ativo futuro. Isso significa que você não tem que desembolsar o valor à vista, você só tem que depositar uma margem na bolsa para ter essa operação. E aí você vai ter todo o ganho, ou perda, caso você erre a sua aposta, tá? De tal forma que, como você não teve que depositar o valor inteiro à vista, só um percentual dele, que é essa margem de garantia, tá? A operação ela é alavancada em 1 sobre X, ou seja, se você tem uma margem de 5%, tá? O inverso de 5% é 20. Então, você tem os resultados são alavancados em 20 vezes o retorno pelo investimento comparado com a operação no mercado à vista, tá? E, claro, isso amplifica ganhos e perdas, tá? Aqui eu tenho um exemplo, se você comprar um contrato de cobre para entrega em 3 meses, o contrato de cobre na Bolsa de Chicago, ele prevê 25 mil libras peso, né, de cobre, cotado vamos supor que está cotado a 4 dólares a libra, tá? Ou seja, 4 vezes 25 mil libras, cada contrato aqui representa 100 mil dólares, tá? Aproximadamente de cobre, tá? Lá no vencimento. Então, se você compra um contrato de cobre, é como se você estivesse fazendo um contrato a termo, que você vai receber 25 mil libras de cobre e vai pagar 100 mil no vencimento. Portanto, o contrato no vencimento teria o valor de 25 mil vezes a cotação do cobre no vencimento, menos os 100 mil, que seria o nosso EFão. Tá? Só que, quando você faz isso no mercado spot, no mercado à vista, você é obrigado a depositar esses 100 mil hoje. Você compra, vai estocar esse cobre e lá no final você vai vender. Então, se ele subir por 5 centavos, você vai vender por 4,5, vai apurar um lucro, tá? Agora, no mercado
futuro, você só vai depositar um percentual desse valor aqui, que é a margem. Então, você vai depositar, na realidade, hoje, 10 mil dólares em vez de 100 mil dólares. Então, com isso, você vai alavancar o seu resultado. Olha o exemplo aqui. Se você fizer no mercado à vista, você investe 100 mil e retira 101,250 com um lucro de 1,250 e o retorno no período de investimento é 1,250 dividido por 100 mil, que dá 1,25%, que foi a alta aqui da cotação do cobre, tá? E atente que eu nem comentei aqui o custo que você vai ter de manter esse cobre estocado, etc. Agora, se você comprar no mercado futuro, você vai ter os mesmos 1,250 aqui, que é o valor no vencimento, que é o ST menos o EFão, tá? Então, o ST ela vai ser 405 vezes 25 mil, que é o valor dele no vencimento, que dá 101,250 menos os 100 mil. Então, você vai ter um resultado de 1,250 de lucro. Na conta margem, você vai depositar 10 mil hoje, e no vencimento você vai pegar de volta o seu 10 mil, mais esse lucro de 1,250. Resultado, você investiu 10 mil e está sacando 11,250. Você está tendo um retorno de 12,5%, ou seja, 10 vezes. Por quê? É o inverso dos 10% de margem que você deve depositar, tá certo? Então, essa é a diferença de especular com o futuro. Você alavanca o resultado. Então, aqui o inverso de 10% é 10 vezes. Agora, se em vez de subir 4 para 4,5 fosse para 3,95, você teria o exemplo exatamente onde você alavanca as perdas, tá? Aí você pode tentar fazer para você ver o que acontece. Beleza? Bom, vou falar um pouquinho sobre hedge, tá? Então, hedge com mercado futuro ou termo, ele se dá da seguinte forma. Então, o hedge que a gente chama de short hedge, tá? Você vai ser feito, por exemplo, por um produtor, tá? Ou um produtor que vai ter um determinado produto lá no futuro. Então, hoje está plantando e lá no futuro você vai ter aqui, ó, o valor entrando aqui da sua soja brotando, do milho brotando. Então, o que vai acontecer? Como você ainda não tem aqui a soja ou milho, ou você vai colher lá no futuro, você pode negociar isso no mercado futuro. Então, você pode vender esse objeto aqui, ativo objeto, a termo, ou futuro, tá? Isso significa que você não tem que entregar hoje, você vai entregar lá no futuro por um preço fixo, ou seja, você fixou o seu preço de venda lá no futuro. Então, você travou esse preço de venda e você, com isso, vai eliminar da sua carteira o risco da oscilação do preço a partir do momento que você vende ele lá no futuro, tá certo? E, em especial, você está preocupado aqui em se proteger contra o risco de queda do preço, tá? Vamos lembrar que quando a gente faz isso com opção, você consegue se proteger só contra a queda comprando uma put, ou uma opção de venda, tá? Mas no caso de alta, você vai ter todo o lucro, em compensação, você tem que pagar um prêmio, tá? No caso do mercado a termo futuro, você não paga um prêmio, tá? Você simplesmente vai entrar na posição a termo, tá? Vendido, e lá no futuro você vai garantir aquele preço a termo, tá certo? E o caso contrário, que seria o long hedge, seria o caso, por exemplo, do moinho que vai precisar comprar trigo lá no futuro, tá? Então, eu vou ter que produzir a minha farinha, tá? Só que eu ainda não quero produzir a farinha, eu vou precisar comprar a matéria-prima daqui a, sei lá, 6 meses, tá? Mas eu estou com medo que a matéria-prima suba de preço. O que que eu faço? Eu entro no mercado comprando o ativo objeto lá no futuro. E aí, se eu fizer já a venda da minha farinha, por exemplo, eu já estou garantindo o fornecimento da minha farinha para os supermercados a um preço fixado. Na hora que eu fixei esse preço da venda da farinha, eu estou correndo o risco do o insumo, que é o grão, subir de preço. Na hora que eu já comprei ele a termo, eu estou garantindo o preço de compra dele, tá? Então, o moinho teria como travar aí o valor que ele está pagando pelo trigo lá no futuro, porque ele já comprou a termo, tá? Imagina um frigorífico que está exportando, por exemplo, carne para a Rússia num contrato que essa carne vai ser entregue daqui a um ano, tá? Então, o que acontece?
você não vai comprar o boi agora, você tem que comprar o boi um pouquinho antes, tá? Para você preparar a carne e exportar. Então, o que vai acontecer? Você pode comprar o boi a termo, tá? Ou o boi futuro, tá? E aí você já garante o custo desse insumo para você. E depois, na hora que chegar lá no futuro, você então já travou esse custo da matéria-prima, como você já sabe por quanto que está vendendo para a Rússia, você travou esse seu lucro aqui, você não corre mais o risco da oscilação do preço do boi no mercado, tá certo? Então, esse é o hedge, que a gente chama de long hedge, que é feito por quem vai precisar comprar esse ativo lá no futuro, tá certo? Muito bem. Quantos contratos comprar? Quando a gente está indo fazendo no termo, tá? Você faz direto a sua produção. Agora, quando você vai na bolsa, o contrato é padronizado. Então, aí eu tenho que achar quantos contratos eu vou comprar. Como é que eu faço? Eu pego o volume a ser protegido e vejo qual o tamanho de cada contrato. Eu divido um pelo outro e arredondo esse número, tá? Nem sempre ele vai dar um número inteiro, eu arredondo, tá? Sem medo de ser feliz. Para cima, para baixo, eu faço o arredondamento ali mais próximo, tá? Normalmente é comum quando está acima de 0,5, você arredonda para cima, abaixo, você arredonda para baixo, tá? Mas não tem uma regra específica, tá? Então, suponha que no caso que eu vou ter um contrato de café na bolsa, ele prevê 100 sacas por contrato, tá? Se a minha produção é de 25 mil sacas, eu vou precisar comprar 25 sobre 100, ou seja, 250 contratos. No caso, como se eu for produtor, eu vou ter que vender 250 contratos para garantir a venda futura da minha produção inteira, já que cada contrato é de 100 sacas, tá? Então, se eu pegar esse caso aqui, vamos pegar ainda um caso, 50 mil sacas, 60 quilos, só que agora, em vez de fazer hedge aqui do milho aqui no Brasil, eu vou fazer um hedge do milho lá no exterior. Então, eu vou lá em Chicago, as bolsas negociam por bushel, tá? E está 3,40 é o meu custo de produção de um bushel, que é 27 quilos de milho, tá? Eu fiz a conta por bushel e descobri que está me custando 3 dólares e 40 por bushel, tá? Aí eu vou lá em Chicago e descubro que lá tem um contrato que é de 5 mil bushels, tá? E esse contrato hoje, para 3 meses, que é quando eu vou colher esse milho, está sendo cotado a 3,60 no mercado futuro, 360 centavos de dólar, 3 dólares e 60 por bushel, tá? Então, o que vai acontecer? Para fazer o hedge, como é que eu vou montar isso, tá? Então, ó, eu vou fazer a seguinte conta, eu vou produzir 50 mil sacas de milho, vezes 60 quilos cada saca, e vou dividir pelo tamanho de cada contrato, que é 5 mil bushels vezes 27,21 quilos por contrato. E chego aqui arredondando a 22 contratos. Então, assim eu acho a quantidade de contratos. Agora, se eu quiser entender o que vai acontecer, os resultados, olha só, sem o hedge, como meu custo é 340 centavos por bushel, tá? Se daqui a 3 meses, quando eu colher, o bushel tiver 260, eu vou vender por 260, como me custou 340, 260 menos 340 vai dar prejuízo de 80. Se o preço tiver 360, eu vou ganhar 20, e se tiver 460, eu vou ganhar 120. Então, veja que meu lucro, ele depende aqui diretamente do preço da produção do milho. Se eu quiser fazer hedge, o que eu vou fazer? Eu vou vender um bushel futuro pela cotação de 360, que é a cotação de 360 centavos, quanto está hoje no mercado futuro, tá? Então, a minha produção vai ser exatamente igual à produção aqui em cima, ó. Eu vou colher, vai custar 340 e eu vou vender no mercado pelo preço de mercado à época. Agora, lá no mercado futuro, como eu estou vendido em um bushel, tá? No vencimento, o contrato vale FAO menos ST. Então, o que vai acontecer? Se o preço tiver 260, o meu contrato futuro vai valer R$100 no vencimento. Então, eu vou receber R$100 na bolsa, 100 dólares na bolsa, tá? Como eu estou vendendo aqui a minha produção por 260, de fato, eu vou ter um fluxo de caixa de 360, tirando 340, 20 dólares de lucro por bushel, ou centavos de dólar, né? Se o preço tiver 360, o meu contrato tem valor zero, FAO menos ST é zero.
E aí, como eu vendo a produção a 360, meu lucro é de 20 também. E se o preço tiver 460, veja que nesse caso, eu vou ter aqui um valor negativo no futuro. Ou seja, os meus ajustes diários somados, acumulados, têm um valor negativo, porque o FON menos ST é negativo, tá? Já que o preço subiu e eu estou vendido. Então, o que acontece? Eu vou vender o meu milho por 460 centavos, mas tenho esse prejuízo de 100 no mercado futuro, então eu fico com 360. E com isso, garanti meu lucro de 20, tá? Então, se a gente comparar aqui, ó, eu não tenho nenhum custo inicial, mas eu tenho esse downside aqui de que se o preço subir, eu vou ter que ter prejuízo aqui no mercado futuro, tá? Se eu fizesse com opção, eu não teria esse payoff negativo, mas eu teria um custo inicial aqui, que aumentaria o meu custo aqui, tá certo? Então, essa é a forma que a gente enxerga esse hedge, tá certo? Muito bem. E, por fim, calcular o valor de um contrato a termo, tá? Como é que fixado o valor FON no mercado a termo? Então, imagine que na data zero, tá? Eu negocio um contrato a termo, supondo que ele não tem custo de armazenagem, tá? E nem paga dividendo, tá? E esse ativo objeto, tá? E aí, eu vou ficar vendido no termo. Se eu, ao mesmo tempo, comprar o ativo objeto no mercado à vista, então você vai ter o seguinte portfólio: a venda do termo hoje zero, e lá no futuro é FON menos ST, e você compra o ativo objeto no mercado à vista, paguei S0 e vou receber o ST lá no futuro, tá? O meu payoff, ó, vai ser S0 e FON. Como o FON é conhecido hoje, esse cara aqui é um risk-free, tá? Porque eu, em qualquer situação, vou receber esse FON. Portanto, eu posso escrever que para não ter arbitragem, tá? Eu vou ter que necessariamente, o FON vai ter que ser o S0 corrigido por um mais RF elevado a T, se eu tiver aqui a minha taxa livre de risco dada no formato efetivo. Claro que se for no formato de taxa contínua, seria E elevado a RF vezes T, tá certo? Então, um exemplo. Se um ativo hoje está sendo negociado por R$ 100, a taxa livre de risco é de 10%, para daqui a um ano, a gente espera um valor a termo de R$ 110, tá? Sob pena de eu fazer alguma arbitragem aqui, tá? Se não for, eu poderia arbitrar montando essa carteira aqui, ganhando dinheiro com arbitragem, tá? Depois tenta fazer essa carteira aqui com preços diferentes para você ver como é possível ganhar dinheiro com isso, tá? Agora, fechei o contrato a termo, tá? Esse aí que estava por 110, e o preço do mercado hoje está 100. O mercado começa a oscilar depois disso, tá? Então, como o FON não muda mais, mas a taxa de juros pode mudar e o S pode mudar a cada momento, tá? A única forma de eu ter um equilíbrio para isso é que esse contrato passa a ter um valor de mercado diferente de zero, tá? Então, o que acontece? Suponha aqui que eu tenho eu vendi a termo já um contrato que já existia, que eu já conheço o EFAM, tá? E eu vendo ele por um valor aqui ST hoje, tá? E se você comprar o ativo objeto por ST e ele vai vencer ST grande lá no futuro, eu garantia que ele é FAM lá no futuro. Só que hoje eu vou ter o ST menos o FT, tá? Que é esse valor aqui. Então, se a gente provar que aplicar a taxa livre de risco aqui, garantir que esse cara é taxa livre de risco desse aqui, multiplicado pela taxa de risco que chega no EFAM, eu garanto que eu não tenho arbitragem, tá? Então, para isso, para não haver arbitragem, eu tenho que ter, ó, que esse FT tem que ser igual a ST menos o valor presente do EFAM pela taxa livre de risco. Então, na data da emissão, quando eu tenho aqui o S0, tá? Como o FON é fixado como S0 vezes 1 mais RF elevado a T, o F0 é zero, tá? Faz aí depois para você ver como isso dá certo. Se você substituir esse FON aqui por S0 vezes 1 mais RF elevado a T quando T é igual a zero, isso aqui vai cortar, tá? E você vai ter S0 menos S0, que dá zero. Agora, depois que o contrato que passa
o tempo passa a correr e vai mudando o valor do RF e o valor do ST, esse F passa a ter valor, podendo até ser negativo, tá? O que significa um F negativo, um Finho negativo? Se você quiser passar esse contrato para alguém, você tem que entregar o contrato e mais dinheiro para a pessoa que vai receber, tá? Por quê? Porque aquele contrato está dando um prejuízo e como no contrato a termo você é obrigado a honrar, ou no futuro também, então ninguém aí vai querer receber sem receber uma grana junto, tá? Então, como exemplo aqui, ó, eu vou deixar o seguinte: aquele primeiro que eu fiz aqui, ó, suponha um ativo que hoje está sendo negociado por R$ 100, a taxa livre de risco efetiva é 10% ao ano, se o termo de um ano vai valer, ó, 100 vezes 1,10 elevado a 1, 110. Esse é o EFão, tá? Agora, suponha que eu já tenho um contrato a termo que já foi emitido aqui com EFão de 110, tá? E ele vai vencer, ó, isso aqui foi 6 meses depois dessa operação lá de cima, tá? Então ele vai vencer aqui, ó, daqui a 6 meses, tá? Porque já decorreu 6 meses. Se a taxa de juros for de 9% efetivo e o ativo objeto vai ser negociado por R$ 106, então o que eu vou ter aqui, ó? O Finho de 6 meses vai ser aqui, ó, 106 menos 110, trazer o valor presente por 9% por 6 meses que falta decorrer. Então, esse contrato a termo vai ser negociado nessa data por 64 centavos, tá? Agora, e o que acontece se a taxa, em vez de 9, for 5, tá? Se a gente aplicar aqui, a gente chega num valor negativo. Isso significa que esse contrato aqui a termo, se eu quiser repassar para alguém, eu tenho que entregar o contrato a termo e mais R$ 1,35 em dinheiro para a pessoa assumir essa obrigação em meu nome, tá? Porque ele está com um valor negativo. E quem tiver o contrato tem a obrigação de honrar o contrato. Tá claro isso? Então, vamos comparar agora o contrato a termo com uma opção usando taxa contínua. Então, ó, contrato a termo, a gente falou que o F0 é S0 menos o valor presente do F, aqui eu estou usando taxa contínua, é elevado a menos RT, tá? A opção de compra, se a gente lembrar do Black-Scholes, ó, é S0 vezes o ND1 menos o X vezes E elevado a menos RT vezes o ND2, tá? Como no caso do termo eu tenho 100% de certeza que eu vou exercer, porque não existe a condição de não exercer, tá? O ND1 e o ND2 tem que ser igual a 1. Se você substituir por 1 aqui, ó, você chega na mesma fórmula, tá? Você vai chegar aqui, o C0 vai ser S0 menos o X trazer o valor presente, multiplicado por 1, tá? E aí, eu vou ter exatamente a mesma fórmula, tá? E na data da emissão, se você igualar esse cara aqui a zero, tá? Porque na data da emissão não existe o valor do termo na emissão é zero, tá? Se igualou a zero, eu vou ter aqui que o S0 tem que ser igual ao S0 vezes o E elevado a RT. Ou seja, com a taxa contínua é isso, com a taxa que a gente estava usando, que a taxa efetiva seria S0 vezes 1 mais RF elevado a T. É a mesma coisa, é só para a gente ver que no limite, a minha opção de compra, quando eu tenho certeza do exercício, ela equivale a uma operação a termo ou uma operação futura. Tá certo? Então, basicamente, eu queria gravar isso para vocês, tá certo? Para que vocês pudessem poder estudar esse assunto aí antes da aula de segunda-feira. Beleza? Abraço para todos e para todas. Bons estudos.